querido e amoroso Jesus de Nazaré possa estar conosco, agora e sempre. É sempre um prazer muito grande quando recebo o convite para estar aqui no Jefa, uma casa que nós estivemos aqui, frequentamos muitos anos, há muito tempo atrás, nos primeiros anos da fundação do Jefa. Depois nos mudamos para outro bairro e acabamos frequentando outras instituições, mas sempre é muito gratificante quando temos que voltar, e principalmente a forma muito boa, muito amigável como somos recebidos. E também é muito bom quando a gente tem que falar, tem que conversar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, porque estamos a tentar entender e praticar os ensinamentos do Cristo há mais de 2000 anos e ainda, com certeza, não os compreendemos perfeitamente. E para que a gente possa fazer uma análise do tema colocado para a noite de hoje, a gente vai fazer um ligeiro retrospecto desses ensinamentos, desses conhecimentos. Quando se fala naturalmente desses ensinamentos morais, dessa forma que nós temos que nos portar, a gente tem que começar falando de Moisés. Moisés, como todos nós sabemos, viveu cerca de 1700 anos antes de Jesus. Pelo menos é o que se supõe, porque é o fato histórico da vida de Moisés não está muito bem documentado. Então, o que a gente pode entender, os especialistas conseguem verificar pelas citações bíblicas, é que Moisés deve ter vivido aí alguma coisa em torno de 1700 anos antes de Jesus. Os ensinamentos principais que nos chegaram até hoje, que a gente recebeu de Moisés, a chamada lei mosaica, foram primeiro o monoteísmo. Só que para a gente ser muito fiel aos fatos, no tempo de Moisés, ou a pregação de Moisés, na realidade não existia um monoteísmo. Existia o que os estudiosos hoje chamam de monolatria. Parece a mesma coisa, mas há uma diferença. É que antes de Moisés, os judeus eram politeístas, quer dizer, tinham vários deuses. Moisés foi quem conseguiu formar ou convencer o povo judeu a acreditar na existência de um Deus único. Só que havia um pequeno detalhe. Segundo Moisés, esse Deus único era o Deus de Israel, ou Deus dos judeus. Não o Deus de todos os homens, não o Deus universal. Por isso que se distingue, a gente diz que na época de Moisés havia uma monolatria, quer dizer, um Deus único, mas apenas para Israel. Existiam, segundo a crença de Moisés, os deuses dos povos estrangeiros, quer dizer, dos outros povos, das outras nações. Foi somente muitos séculos depois, lá mais ou menos uns 800 anos antes de Jesus Cristo, que as figuras de 4 profetas, de vez em quando eu preciso filar, viu? Os nomes. Os 4 profetas que foram Isaías, Oséias, Miqueias e Amós. Esses 4 profetas, que viveram assim cerca de 800 anos antes de Jesus, eles é quem fizeram um aperfeiçoamento dos conhecimento da lei mosaica e entenderam naquela ocasião que na realidade não havia um Deus de Israel e outros deuses estrangeiros. Só existia um Deus de todos os homens da terra. Então aí sim nós podemos falar, a partir dessa época, nós podemos falar em um monoteísmo. Mas disso, de qualquer forma, a gente hoje atribui praticamente todo esse conceito, esse conhecimento a Moisés, porque proveio justamente daquela ideia inicial de Moisés de um Deus único dos hebreus ou dos judeus. Além da ideia do monoteísmo que surgiu a partir de Moisés e dos seus seguidores,
um dos fatos mais importantes que a gente recebe, a civilização atual recebe de Moisés, são justamente os 10 mandamentos. Através dos 10 mandamentos, quer dizer, ali de forma bem sucinta, bem reduzida, existe uma conceituação filosófica de comportamento dos homens fundamental, tão importante que até hoje ela prevalece. O próprio Jesus, quando veio à Terra, quando encarnou, ele ratificou, quer dizer, confirmou as leis, ou a lei mosaica, confirmou os ensinamentos dos 10 mandamentos. Quando perguntaram para ele, ele disse: eu não vim destruir as leis, quer dizer, eu vim dar cumprimento a elas. Então, o que nós temos é que aqueles ensinamentos que vieram de Moisés, realmente de Moisés, foram confirmados por Jesus. Jesus, a gente sabe que viveu há cerca de 2000 anos atrás. Mais precisamente, os ensinamentos de Jesus começaram no ano 34 da era cristã, ou do nosso tempo, vamos chamar assim. Vocês podem estar achando estranho, principalmente o 4, porque a gente aprendeu que os ensinamentos de Jesus, ele começou sua pregação aos 30 anos. Acontece que houve, isso aí é uma certeza dos historiadores, houve um erro de datação do nascimento de Jesus. E hoje se sabe que Jesus, na realidade, não nasceu no ano 1. Nasceu alguns anos depois, muito provavelmente, pelas citações do nascimento de Jesus, dos reis, das pessoas que governavam a Palestina. Não era no ano 1, aquilo aconteceu no ano 4. Então, certamente, Jesus nasceu no ano 4 da era atual. E como os ensinamentos dele, ele começou aos 30 anos, nós temos que os ensinamentos de Jesus começaram a acontecer no ano 34. E duraram não mais de 3 anos. Não foi preciso mais de 3 anos para que Jesus nos trouxesse a Boa Nova, como ficou conhecida, que seria a segunda revelação. A primeira revelação foram aqueles ensinamentos de Moisés, e a segunda revelação, a Boa Nova, foi trazida por Jesus. Depois de Jesus, uma complementação desses conhecimentos que nós temos hoje em dia, aconteceu com uma terceira revelação, que foi justamente o surgimento, né, do Espiritismo. O Espiritismo, que a gente pode estabelecer como marco inicial o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Então aí nós tivemos uma complementação dos ensinamentos que tinham sido trazidos por Moisés e depois por Jesus e agora pelos Espíritos através da terceira revelação. Desses ensinamentos todos, quer dizer, juntando tudo isso das 3 revelações, nós podemos resumir nos conhecimentos básicos que nós temos hoje da religião, da filosofia religiosa, que é justamente a existência de Deus. Essa existência de Deus, como a gente viu, veio lá de Moisés, o Deus único, o Deus universal. A existência do espírito, quer dizer, da alma, se é que assim preferirem falar. A gente sabe, os mais rigorosos no estudo da doutrina, a gente sabe que Kardec estabeleceu uma distinção entre alma e espírito. Mas essa distinção praticamente desapareceu em termos dessa terminologia. Hoje a gente usa os 2 termos como sinônimos. Para quem ficou curioso com respeito a isso, a alma seria o espírito dos que estão encarnados. Nós que estamos aqui, sentados nessa cadeira e aqui na frente, teríamos alma. O espírito seria o dos desencarnados. Mas se a gente pensar bem, o que seria alma? É o espírito dos que estão vivos. Então tudo é espírito. Hoje a gente usa os 2 termos como sinônimos e não estabelecemos essa diferença. Então, voltando ao que estávamos colocando, o nosso conhecimento hoje, resumidamente, é de que existe um Deus único, um Deus universal, que existe um espírito imortal, cada um de nós tem um espírito imortal,
Depois nós aprendemos aí já através da terceira revelação que é possível nos comunicarmos com os espíritos das pessoas que não estão encarnadas, né, que não estão aqui vivas, como a gente chama, que seria a comunicação com os espíritos. E aprendemos também uma outra coisa importante, que é que esses espíritos, eles vêm à carne, quer dizer, vêm ao plano material, passam um período no plano material, voltam à condição de desencarnados e mais adiante retornam à condição de encarnados, ou seja, é o fenômeno ou a lei da reencarnação. Então, repetindo, nós temos o conhecimento do Deus universal, da existência dos espíritos, da comunicação dos espíritos e da reencarnação. Nós diríamos que esses são os grandes conceitos filosóficos que a gente tem hoje no século XXI. Desses conceitos filosóficos também nós aprendemos 3 leis básicas universais extremamente importantes, certo? A primeira destas leis importantes é a lei do livre-arbítrio. O que seria a lei do livre-arbítrio? É que Deus nos deu a liberdade de escolhermos, de fazermos as nossas opções. É claro que o nosso livre-arbítrio tem limites. E queremos, inclusive, registrar que o conceito de livre-arbítrio não surgiu com o Espiritismo. Outras correntes filosóficas anteriores já tinham e já pregavam a existência do livre-arbítrio. Mas é importante, então, nós entendermos que Deus nos deu o direito de escolha. E nós vivemos todos os instantes da nossa vida fazendo escolhas. Escolhas mais importantes e escolhas menos importantes. Por exemplo, eu escolhi qual era a roupa que eu vinha usar hoje. Escolhi que queria chegar aqui um pouco mais cedo para tentar encontrar um estacionamento. Escolhi, naturalmente, a profissão que segui. Escolhi 1000 coisas. Então, a gente, quando acorda todo dia, está fazendo escolhas. Eu, por exemplo, escolho se vou me levantar naquele horário que o despertador tocou, vou dormir mais um pouquinho. Se eu vou ao trabalho, ou se naquele dia eu não tenho trabalho, eu vou ao centro, eu vou ao comércio. Então, a vida é fazer escolha. Essas escolhas, naturalmente, têm um limite. Então, nosso livre-arbítrio é limitado. Eu costumo dizer que o livre-arbítrio é como se nós tivéssemos dois grandes muros paralelos e que a gente pode escolher o caminho ali dentro, entre um muro e outro. Nós não podemos sair do muro. Para algumas pessoas, esses muros são muito próximos, quer dizer, as opções de escolha são pequenas. Para outras pessoas, esses muros são muito mais distantes e você tem muito mais opções para escolha, ou seja, seu livre-arbítrio você pode exercê-lo com uma amplitude muito maior. Essa é a conceituação que nós entendemos de livre-arbítrio. Alguém pode estar pensando, e tem mesmo? Será que tem esses limites? Tem. Um dos limites, sabe o que é? O nosso próprio corpo físico. Por exemplo, se eu resolvesse, se eu quisesse, ser um cantor de ópera, não seria, porque meu corpo físico não permite. Eu quisesse ser um grande jogador de futebol, não seria, porque meu corpo não permite isso. E são limites. Então nós temos limites orgânicos, nós temos limites econômicos. Por exemplo, eu decidi se eu vou morar na Suíça. Não vou, porque eu não tenho como. Então, meu direito de escolher tem limites. Alguns limites, inclusive, são limites estabelecidos pela própria lei. Alguém pode querer fazer alguma coisa que a lei não permite. Alguns até fazem, mas não devemos, não é? Então, você vê que nós temos limites orgânicos, nós temos limites financeiros, nós temos limites econômicos, nós temos limites sociais, nós temos limites familiares, e tudo isso são limites do nosso livre-arbítrio. A gente pode escolher, mas dentro de certos limites. São aqueles 2 muros de que nós falamos. Essa é a conceituação que a gente aprendeu filosoficamente do livre-arbítrio. O segundo conceito importante, a segunda lei importante que decorre de tudo isso, é a chamada lei da responsabilidade. Não é da responsabilidade fiscal, é da responsabilidade nossa. Ou seja, nós espíritas gostamos muito de chamar a lei da ação e reação.
Na realidade, o que seria isso? Nós temos liberdade, o livre-arbítrio, de escolher. Mas as nossas escolhas, nós somos responsáveis pelas consequências delas. Então, as nossas ações, elas geram reações sobre nós mesmos. É por isso que chamamos lei da ação e reação. É importante nós nos lembrarmos que mesmo quando nós não escolhemos, que já é uma escolha, não fazer escolha nenhuma, ou seja, quando nos omitimos, também nós somos responsáveis por isso. Então, nós somos responsáveis por as nossas ações e pelas nossas omissões. Esse é o conceito de lei de responsabilidade. E a terceira lei extremamente importante, que rege as relações de todos os seres do universo, é a lei da evolução. Nós somos tudo no universo e nós, como parte dele, estamos fadados a evoluir. Ou seja, nós aprendemos no Espiritismo que não existe destino. Mas eu gosto de dizer que nós todos estamos predestinados a evoluir. Quer dizer, estamos forçados à evolução. Nós temos que evoluir. Essa é uma lei que foi estabelecida. É aquela história, aquela frasezinha já muito conhecida de todos nós, que diz que Deus nos criou simples e ignorantes. Mas nós temos o destino, ou o objetivo estabelecido por Deus, de crescermos nos dois campos. No campo intelectual, ou seja, adquirirmos o conhecimento, ou seja, todo o conhecimento, nos tornarmos sábios, e temos a evolução ou o crescimento moral, que eu prefiro usar outra palavra, eu prefiro chamar de comportamental. Ou seja, é a evolução da nossa forma de nos comportarmos. Ou seja, de nos relacionarmos com os outros e com o próprio universo, com o meio ambiente, com os animais, com as plantas, com tudo isso. Então nós estamos nessa grande jornada, todos nós que estamos aqui, todos que não estão aqui, estamos fadados, estamos predestinados a crescer como indivíduos, como pessoas, nos tornarmos cada vez mais sábios, mais conhecedores e nos tornarmos cada vez melhores. Ou seja, aprendermos a cada vez nos comportarmos ou nos relacionarmos melhor com aqueles que nos cercam e com o próprio meio ambiente, com o próprio planeta, com a própria natureza, com os animais, com tudo. Então essa é uma grande jornada. Eu gosto até de usar a palavra, é uma grande epopeia do homem. E cada um está neste caminhar. Cada um está nesse grande processo evolutivo. E como é que a gente constrói esse processo evolutivo? Como é que a gente adquire essa melhoria contínua e constante que é estabelecida por Deus para todos os seres do universo? Através da vivência que nós vamos ter, das experiências que nós passamos, através das experiências que nós vivemos no dia a dia e todos os dias e todos os momentos da nossa vida, é que nós vamos amadurecendo como pessoas, como indivíduos. Nós vamos adquirindo experiência. Como é que alguém adquire experiência? Só experimentando, fazendo, realizando. Algumas vezes as nossas experiências, as nossas realizações dão um bom resultado. Outras vezes não. Quer dizer, algumas vezes a gente é exitoso, quer dizer, consegue êxito, consegue sucesso. Outras vezes a gente se dá mal, não é? Dá errado. A gente fracassa naquela empreitada, naquela experiência que vivenciou. Mas vejam bem, se nós tivemos que partir, ou tivemos que partir, já não estamos mais lá, nós tivemos que partir da condição de seres simples, quer dizer, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência, sem nenhuma vivência, simples e ignorantes que não sabíamos de nada. E vamos chegar lá no futuro, um dia, na condição de sábios e seres aperfeiçoados, que seríamos, na linguagem assim mais evangélica, mais bíblica, seres evangelicais.
é preciso o quê? Muitas experiências. Nós temos que fazer muitas experiências, quer dizer, experimentar, tentar muitas coisas para adquirir esse conhecimento. É só a gente pensar que hoje mesmo, no século XXI, a gente sabe muito pouco, cada um de nós individualmente, sabe muito pouco sobre todo o conhecimento que existe na civilização humana. E a civilização humana ainda está, naturalmente, empreendendo descobertas e fazendo novas experiências a cada dia. Então, para nós aprendermos tudo o que existe, tem que ter muito tempo. E os nossos 80, 90, 100, 110, já tem gente aí 113, 114, né? 115 anos. Não dá. Não dá para a gente aprender tanta coisa. É só a gente dar uma olhada. Principalmente os não tão jovens, como eu. É só dar uma olhada para trás. O que foi que eu aprendi nesta vida? Aprendi alguma coisa. Talvez, alguns dirão, aprendi muita coisa. Mas se você comparar com tudo que tem para aprender, aí foi pouco. Se você também pergunta, quanto eu melhorei na forma de me relacionar com os outros? Ali de porta fechada, assim, para sem ninguém lá de fora estar sabendo, a gente pode dizer que melhorou um pouquinho, não é? Nessa vida. Ou seja, a gente se modificou muito pouco na forma de se portar. Hoje a gente ainda dá muita cotovelada nos companheiros de jornada que somos nós todos. Às vezes a gente ainda pisa muito no calo do vizinho. E aí por aí vai. Então, meus amigos, para a gente ter um comportamento assim absoluto, reto, perfeito, vai ter que ser muito tempo. E esses 90, 100, 115, cento e tantos anos não são suficientes. Deus, como tudo sabe, é a sabedoria absoluta, já sabia disso. O que é que Ele nos deu? A reencarnação. Então, somente através do processo reencarnatório é que nós vamos ter oportunidades de vivenciar muitas experiências diferentes. Alguém pode estar perguntando, por que Ele não deixou logo a gente viver aí 500 anos, 1000 anos? Porque era muitos anos da mesma coisa. Se tem tanto conhecimento, nós temos que viver situações diferentes. Então, para viver situações diferentes, eu tenho que viver talvez noutra família, noutra cidade, com outro dinheiro, noutra profissão. Então não pode ser a mesma coisa. É por isso que nós temos uma vida limitada, mas temos muitas vidas, que são as reencarnações. Tudo isso, meus amigos, foi o que a gente aprendeu. E nesses ensinamentos que vêm lá de Moisés até os dias atuais, até o Espiritismo, nas 3 revelações. Mas a gente pode estar também pensando, mas exatamente aprender o quê? Né? Fizeram essa pergunta a Jesus. E ele entende das coisas. Então perguntaram a Jesus, já que ele disse que não veio contrariar a lei, mas a lei tinha lá 10 mandamentos, né? Ele disse, quais são mesmo os mais importantes? O mais, nem perguntaram no singular. Qual é o mais importante mandamento da lei? Ele, de pronto, quer dizer, imediatamente respondeu, amar a Deus de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento, de todo o teu conhecimento. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, na linguagem hoje atual. E ele ficou preocupado que aquilo as pessoas não entendessem bem, e acrescentou imediatamente, sem ser perguntado. E o segundo mandamento, tão importante quanto este, é amar ao próximo como a si mesmo. E a gente resume hoje dizendo que o grande ensinamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus ele quis deixar claro. Ele ainda acrescentou quando disse isso. Nestes 2 ensinamentos, ou nesses 2 mandamentos, resume-se toda a lei.
acrescenta, e os profetas? Depois eu falo dos profetas. Toda a lei. Ou seja, Jesus disse o seguinte, tudo o mais é consequência. A lei divina, a lei de Deus, resume-se a isso. Amar a Deus e ao próximo. Ponto. A história dos profetas, que ele disse, isso resume toda a lei dos profetas, é porque o conceito de profeta à época de Jesus não é o que a gente tem. A gente fala profeta, a gente pensa alguém que profetizou, alguém que fez uma previsão do futuro. Alguns profetas, nem todos, fizeram previsões do futuro. Mas o conceito de profeta à época de Jesus, isso há 2000 anos atrás, era aquele que prega a palavra de Deus. Esse é que era profeta. Então, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, toda a lei e tudo o que alguém possa dizer sobre a lei de Deus está resumido nisso. Então, meus amigos, o que é que a gente tem que aprender? Amar a Deus e ao próximo. O que seria essa história de amar a Deus? É meio difícil a gente entender, porque não é uma adoração a Deus. A gente tem que trazer um pouco para aquele conceito que a gente entende ainda tosco, grosseiro de amor. Porque a gente não aprendeu muito bem ainda essa história de amor, não é? Essa é uma das coisas que a gente vai ter que voltar muitas vezes para aprender aqui. Mas, talvez não, certamente a coisa mais parecida com amor que a gente tem é o amor, digamos, da mãe por um filho. Amor maternal. É aquela pessoa que dá tudo pelo filho, se sacrifica pelo filho. Porque nosso conceito mesmo de amor ainda é meio ruinzinho. Lembrem-se, qual é o verbo que a gente usa em termos de relações de afeto? O que é que eu digo? Eu me casei, vou completar agora 45 anos, e eu digo que ela é minha mulher. Que eu tenho, são meus filhos, né? É meu pai. Que coisa louca, não é? Já pensaram nisso? Que eu saiba, a escravidão foi abolida há mais de 100 anos. Como é que eu posso possuir alguém? Meu pai? Minha mãe? Meu filho? É meu? Estranho. Não é estranho? É porque a gente ouve todo dia e a gente acha normal, mas não é normal. Porque este é o conceito que a gente tem de amor. É possuir. E desde quando amar é possuir, meu Deus? Se tivéssemos que escolher um verbo para juntar com amar, deveríamos ser o verbo dar. Eu diria até melhor, dar não. Dar-se. Dar-se. A coisa mais parecida com amor é doação, é dar-se, dar de você. Você dar-se para outra pessoa, quer dizer, fazer tudo, esquecer de você e fazer pelo outro. Isso é, amor é por aí, não é possuir. Bem, então a gente vai ter que aprender muito isso. Então a história de amar a Deus é a gente aceitar que Ele existe, aceitar as suas leis, estar satisfeito com suas decisões, com as leis que Ele estabeleceu, e pensar uma coisa. É brincadeira, mas às vezes a gente não pensa, a gente age como se Deus tivesse um monte de funcionário público que vem com uma tabuletazinha anotando atrás da gente das coisas certas e erradas que a gente faz. Para nos julgar. Não, para poder saber o que é que eu fiz de certo e o que é que eu fiz de errado. Gente, Deus é muito mais inteligente, muito mais competente do que isso. Ele não precisa de nada disso, não precisa desses funcionários anotando o que é que a gente faz, não. Ele estabeleceu leis universais, tipo a lei da evolução, tipo a lei do livre-arbítrio, tipo a lei da reencarnação, tipo a lei da ação e reação. E essas leis, elas se aplicam automaticamente todas as vezes. E todas as vezes que a gente infringe uma lei dessas, naturalmente a gente tem consequências desagradáveis. E o processo acontece automaticamente. Quer dizer, as leis de Deus são leis universais e auto-aplicáveis.
Então a gente tem que entender um pouco essa história, que Deus é isso. Depois que Deus, primeiro, Ele é a suprema bondade, mesmo que a gente não entenda muito bem o que é isso, mas é a bondade absoluta, é a inteligência absoluta, a sabedoria absoluta, certo? E que Ele é o nosso Pai, que é o nosso bem. Aí começa a complicação. Quando acontece alguma coisa, aí será que a gente realmente aceita e entende Deus? Quando alguma coisa não é muito satisfatória, não é do jeito que a gente quer. Lembrem que Deus tudo sabe. E Deus nos ama. Então, o que é que acontece? Tudo que nos acontece, sim, e Deus é justo. Tudo que nos acontece, de bom ou de mal, primeiro, é justo. Senão, Deus tudo pode. Se não fosse, Ele não permitiria. Então, é justo, é certo. Nós fizemos por onde isso acontecesse. Não foi Deus que nos castigou. Então, é justo que isso aconteça. Deus é bom. Então, aquilo que está nos acontecendo, por mais desagradável que seja, é bom para a gente. A gente pode nem aceitar naquele momento. Mas é bom, é importante, é necessário para a gente. Para o nosso bem. Veja que às vezes a gente não entende. Por exemplo, se você tiver, vamos imaginar uma situação bem prática. Uma criança, sei lá, teve uma queda, quebrou o braço. Fraturou. Hoje ninguém quebra o braço. Quebra o braço no meu tempo. Hoje fraturou o braço. Aí tá lá morrendo. Aí você leva pro médico e não quer nem que o médico pegue. O que é que o médico vai ter? Depois de tirar raio-x, aquela história toda, não sei o que, o médico vai fazer o quê? Tem que colocar no lugar. Vai incomodar, vai doer. Tem que fazer. O médico está fazendo aquilo para castigar ele? Não. Está fazendo porque ele precisa que seja feito para se beneficiar, para depois ter uma vida normal e o braço dele ficar certo. Então, muitas coisas desagradáveis que nos acontecem são assim. Acontecem porque precisa que aconteça conosco. Então, isso é você aceitar Deus. Isso é você amar Deus. É você realmente aceitar as coisas que são inevitáveis. Aí tem um errozinho que muitos companheiros do Espiritismo enveredam, que é a aceitação, o que nós chamamos de passiva. Né? Não, nós temos que nos resignar com as coisas que nos acontecem. Gente, nós não temos que nos resignar, não. Deus nos deu a nossa inteligência, a nossa capacidade, nos deu os amigos, nos deu as condições materiais, intelectuais, o desenvolvimento científico para nós utilizarmos na melhoria da nossa condição. É o que eu costumo dizer, a resignação não tem que ser passiva. Ah, eu mereço isso, é meu karma, foi os meus débitos do passado, deixa cair na minha cabeça. Não, meu amigo, isso é meramente, tá bom, o teto está caindo na sua cabeça porque você fez por onde? Agora tem porta, corra, para sair de baixo. Ou pega uma escora e bote para o teto não cair. Isso é a sua capacidade, é a sua inteligência. Então a nossa resignação, ela tem que existir em certos momentos onde é impossível você mudar. Por exemplo, uma pessoa que nasceu com uma deficiência física. Sei lá, nasceu, sem uma mão. Ele vai ter que se resignar, vai botar uma prótese, vai botar não sei o quê, e não vai ficar feliz da vida porque vai ter que viver daquele jeito. A pessoa que nasceu com uma deficiência no pâncreas e tem que tomar injeção de insulina para poder viver normal. Ele tem que conviver com isso, até que a medicina desenvolva uma tecnologia que livre ele dessa situação. Agora, meu amigo, você tem um problema. O problema, quando é que você submete um aluno que está lá na escola a um problema? É para ele tentar resolver, para ver se ele é capaz de resolver. E qual é o professor que dá um problema, além da capacidade do aluno?
Por exemplo, o aluno está na primeira série, não, vou botar ele, vou dar um problema dele da 8ª série. Tem o menor sentido. Se o nosso professor, que ainda é uma pessoa imperfeita, faz isso, imagine Deus. Então, os problemas que as leis divinas colocam na nossa frente, elas são da nossa turma, do ano que nós estamos. Ou seja, nós temos a capacidade de encarar e de ou solucionar, ou minimizar, ou contornar, ou conviver, ou amenizar aquele problema. Agora, se nós cruzamos, não, é meu destino, é meu karma, é os problemas que foi o que eu fiz nas outras encarnações. Isso não existe. Certo? Você está fugindo. Você está contrariando as próprias leis divinas, que é a lei do progresso, a lei da evolução e a própria lei da reencarnação. Para que é que nós estamos aqui nesse mundo, gente? É para nos divertirmos? Será que esse planeta é um parque de diversão? Eu acho que não é? Pelo menos meu conceito de parque de diversão é diferente. Não teria tanta violência, não teria tanto desemprego, não teria fome, não teria isso, não teria mil coisas aí, né? Gente sofrendo, não teria doenças. Então não é um parque de diversões. A gente aprendeu também através do Espiritismo que isto é um planeta escola. Nós vamos na escola para quê? Para nos divertirmos? Não. Mas vai para a escola para aprender. Então nós estamos aqui para aprender. Como é que a gente aprende? Tentando resolver os desafios, aprendendo também com os outros. Certo? Como é que a gente aprende com os outros? Através dos livros, através das religiões, através disso. É que as pessoas vão dizendo como já resolveram alguns problemas, para a gente não quebrar a cabeça do mesmo jeito. Então nós estamos aqui para progredir, para evoluir, para experimentar. Se nós passássemos a vida todinha aqui, vamos botar 100 anos de vida, e não enfrentar nenhum problema, nenhuma dificuldade, vamos sair do mesmo jeito que entramos. Não adiantou nada, perdemos o tempo. Então, gente, nós temos que entender isso. E Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, jamais nos dá um problema maior do que a gente pode encarar. E se o problema é muito difícil, agora nós temos que usar todos os nossos recursos. Da nossa inteligência, certo? Das nossos amigos, da religião. Às vezes uma solução, uma luz surge até assistindo na televisão. Assistindo um filme na televisão, aquilo você aprende alguma coisa. Então a gente está aqui para aprender. Então essa é uma conceituação. E os conceitos mais importantes que nós temos, e mais difíceis talvez até do que aceitar Deus com essas características, é como nós nos relacionarmos com o próximo. A forma como nos relacionarmos com o próximo exige o quê? Como é o aprendizado? Quais são os fatores que a gente tem que aprender? Um deles, logo de cara, benevolência. Olha lá, não é bondade. Bondade é também um. Mas benevolência. O que é benevolência? Às vezes essa palavra não é muito bem utilizada. Benevolência é nós não ter, simplificadamente, olhos de ver o defeito do outro. A gente, o amigo, a pessoa com quem a gente convive, tem seus defeitos. A gente deixa para lá. Certo? Por que a gente tem que deixar para lá? Primeiro, não espalha não, mas a gente também tem muito defeito. Todos nós temos muitos defeitos. Gozado, a gente se escandaliza, a palavra é essa, quando a gente descobre um defeito no amigo. Rapaz, fulano, uma coisa dessa, foi capaz de fazer isso? Santa ingenuidade. Por acaso você acha que seu colega era santo, não tinha defeito? Alguém não tem defeito? Se alguém não tem defeito, a cegonha errou o endereço. E ela nunca erra o endereço. Certo? Por quê? Porque este é um planeta de pessoas com defeitos. Não passaram no controle de qualidade. Brincadeira. Pessoas que têm, todos nós temos muitos defeitos. Nós estamos ainda iniciando aquela jornada de aprendizado e de aperfeiçoamento.
A doutrina espírita, lá nos livros de Kardec, ele estabelece, Kardec faz a pergunta, e a resposta é o seguinte, ele pergunta, o planeta Terra está em que nível evolutivo? Nós estamos lá, já chegando. Os espíritos são muito claros. Só para efeito didático, não tem uma plaquinha lá na frente do planeta não, mas só para a gente entender, eles dividiram, disseram o seguinte, que os planetas habitados, as pessoas, podem ser divididas, se fossem divididas numa graduação de 10, grau 1, grau 2, grau 3, até grau 10, aqui o planetinha nosso está no grau 2. 2. Não estamos ainda na pré-escola não, mas saímos só há pouco tempo. Então nós estamos ainda iniciando, estamos no segundo degrau, podíamos dizer assim, da nossa escalada evolutiva. Então tem muito chão pela frente. Se estamos somente no segundo degrau, ou no segundo ano, se quisesse assim, ainda estamos longe, ainda tem muita coisa para aprender, tanto do ponto de vista intelectual, crescimento intelectual, como do comportamental. Quer dizer, nosso comportamento não é grande coisa, certo? Temos ainda que aprender muito. Aí você diz, aí é que vem a história. Então por que a gente se escandalizar com os erros do outro? A gente não deve ser conivente, quer dizer, estimular, concordar, mandar, achar bonito, achar que o cara faz, mas sabe que todo mundo tem erro, todo mundo tem defeito. Todo mundo. Eu, inclusive, todos. Você tem que dizer isso. Eu também tenho meus defeitos. Certo? Jesus chegou ao ponto, em determinada situação que a gente conhece, de dizer que não devemos julgar os outros. Nem ele julgou. Nem ele julgou aquele episódio da mulher pecadora. E ela não tinha dúvida que era uma mulher pecadora, ela foi apanhada em flagrante adultério. Está escrito na Bíblia. Era uma mulher adúltera, foi apanhada lá no ato e levada para Jesus. Mas ele disse, não, eu não vou te julgar. Ele até disse, eu poderia te julgar e meu julgamento seria bom, pela condição que ele tem. Mas não farei, porque só quem julga é o Pai. Se Jesus, que é Jesus, não aceitou fazer o julgamento de alguém que não tinha dúvida que estava errada, como é que agora a gente vai julgar e estar atirando pedra nos outros? Ora, gente, isso é benevolência, então nós temos que praticar. A gente não faz isso não, mas tem que praticar. A bondade é outra virtude que a gente tem que aprender. Bondade o que é? Você realmente produzir, querer, estimular, fazer coisas boas para os outros. A gente será que faz? A gente precisa, meu amigo, desenvolver uma coisa chamada empatia. O que é empatia? Também é outra palavra. Hoje não era nem dia de falar tantas palavras estranhas, mas a empatia é aquele sentimento de você ser capaz de se colocar no lugar do outro. Isso ajuda a gente a não criticar. Se fosse eu lá, será que eu não estava fazendo a mesma coisa? Não é? Ou ele, quer dizer, você ter, então é diferente de simpatia. Certo? Empatia é esse conceito de você ser capaz de imaginar-se na situação do outro. E isso realmente lhe estimula a quê? A ser bondoso com o outro. Outro conceito que a gente tem é o conceito de responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis por tudo o que nos diz respeito. Responsabilidade pelo que pensamos, responsabilidade pelo que fazemos, responsabilidade pelo que dizemos, responsabilidade pelo que sentimos, responsabilidade pelos bens ou pelas condições sociais que eventualmente ocupamos. Porque nada disso é nosso, tudo isso é temporário, tudo isso é emprestado. A gente não leva dentro do caixão. Então nós temos que, como é que eu uso isso? Eu uso com bondade? Eu uso com benevolência? Eu uso para ajudar os outros? Eu uso para fazer o bem?
Tudo isso a gente tem que aprender. E, meus amigos, aí vem aquela história para a gente fechar. E quando a gente, nas nossas experiências, nos nossos desafios da vida diária, quando não dá certo, e a gente tropeça, e a gente cai, a gente tentou fazer uma coisa e tudo, e de repente a gente acha que o mundo caiu na nossa cabeça, tudo deu errado, ou alguma coisa deu errada. Pode ser um relacionamento, pode ser um desafio econômico, pode ser um desafio social, pode ser profissional, pode ser familiar. Quando alguma coisa dá errada naquilo, ou a gente agiu errado, o que é que a gente deve fazer? A gente deve esquecer tudo, ficar triste, ficar depressivo, como se diz, ou xingar a divindade, porque é a minha sorte, porque não tem jeito, tudo dá errado para mim. Não é isso que a gente faz. Ou a gente tem que voltar um pouco a essas conceituações de fé, de confiança em Deus, confiança na bondade, confiança na justiça divina, confiança de que Deus é Pai e que Ele nos dá sempre uma oportunidade nova. Mesmo se tudo der errado nessa vida, gente, isso é só um episódio da nossa vida. Nós estamos vivendo aqui, é como se fosse um capítulo de uma novela. A novela tem sei lá quantos episódios. É a novela da nossa vida, da nossa história. Cada episódio é uma vida nova. Mesmo se num episódio deu tudo errado, vamos ter confiança porque vamos ter outros. Amanhã eu vou ter outra experiência, mesmo que eu quebrei a cara, como se diz, num episódio ou até nessa vida. Eu quebrei a cara, deu tudo errado, fiz tudo errado. Deus é Pai, Deus é bondade. Ele vai sempre nos dar uma outra oportunidade. A outra oportunidade é uma vida nova. Novinha em folha. Inclusive, apaga por um momento as nossas lembranças para que seja novinha mesmo. Para que a gente não fique traumatizado pelos erros da anterior. A coisa mais maravilhosa de Deus é o esquecimento das existências anteriores. Se nós não esquecêssemos, ela era a continuação das anteriores. Imagine você, ou qualquer um de nós, lembrando todas as besteiras. Vou falar besteira, não vou falar crimes que a gente cometeu no passado, em outras vidas. É só você olhar um pouco a história da humanidade. Se a humanidade hoje não é grande coisa, em termos de comportamento, de relacionamento, é muito selvagem os relacionamentos, imagine há 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 10 mil anos atrás. E nós vivemos essas realidades. Graças a Deus que a gente não lembra. Certo? Então, gente, nós temos que encarar diante dos desafios, diante dos tropeços, diante das quedas, nós temos que ter confiança em Deus, confiança em Jesus, a certeza, isso é fé, a certeza de que nós vamos ter nova oportunidade. Se nós fomos reprovados no vestibular num determinado ano, temos certeza que vai ter do ano seguinte de novo. E que nós podemos passar no ano seguinte. Temos o quê? Que aprender com os erros. E aprender com os acertos. Nós aprendemos com os erros e aprendemos com os acertos. E se formos um pouquinho espertos ou inteligentes, nós aprendemos também com os erros e os acertos dos outros. Isso é muito importante, que a gente também aprenda. É por isso que existem os livros, é por isso que existe o ensinamento, é por isso que existem as religiões. É para nos ensinar os acertos e os erros de outros. Então, nós, para batermos menos com a cabeça na parede, é inteligente que a gente aprenda um pouco com o que a gente sabe que deu certo, que a gente sabe o que é certo, e tentar fazer aquilo. Agora vejam bem, Jesus nos trouxe a Boa Nova há um pouquinho mais de 2000 anos atrás. E aquilo é o quê? É uma bússola.
nos ensinando qual é o que é que tem que fazer para dar certo. A gente ainda não aceita muito bem essa história. Ainda bem que Deus é muito paciente, né? Que Jesus colocou, ele veio dizer que a doutrina de Jesus, a doutrina de Deus, como ele colocou, é a doutrina do amor. É o amor a Deus e é o amor ao próximo. E ele disse que é só isso. Então nós só temos que aprender a amar a Deus e amar ao próximo. Como se fosse fácil, não é? Então, meus amigos, essa é a nossa aprendizagem. E através das experiências que nós vamos aprender isso. Através dos nossos encontros e desencontros do dia a dia. Dos acertos nos relacionamentos e dos desacertos. E pensar que cada pessoa que Deus colocou ao nosso lado, e como tem muitas pessoas do nosso lado, nesse mundo, não é? Dentro da nossa casa, no trabalho, na rua, no clube, no lazer, na casa religiosa, é feita de pessoas. E a gente está se relacionando com essas pessoas, nem que seja só um oi, ou que não seja simplesmente virar a cara para o outro lado. É uma forma de se relacionar. E essas pessoas são oportunidades que a gente tem de aprender a aperfeiçoar o nosso jeito de se relacionar com os outros. Então são oportunidades, são desafios, muitas vezes, que a gente tem que encarar. Muitas vezes são desafios difíceis. Dentro daquele conceito, se você tem um problema muito grave com outra pessoa, qual a melhor forma de resolver? Botar aqui ele, pensando se você fosse Deus. Olha, essas duas pessoas não se entendem. Então bota uma para nascer no Brasil e outra na China. Pronto, está resolvido. Está resolvido nada. Se tem que resolver, bota os dois na mesma casa. Ai, vai ser um inferno. Não, vai ser um desafio. Jesus disse textualmente, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Como é que eu vou me reconciliar com o meu inimigo se eu moro aqui e ele mora na China? Nunca vou me reconciliar, eu nem sei que ele existe, nunca encontrei com ele. Agora, se eu me deparo com ele todo dia, e com a cara dele, na minha casa, no meu trabalho, na rua, ou em qualquer lugar, eu tenho chance, posso até não me reconciliar, mas é uma chance. Então, gente, todas as vezes que a gente tem uma diferença, uma dificuldade de relacionamento com alguém, lembre sempre, é uma oportunidade, é um desafio que as leis divinas e a misericórdia divina coloca para a gente tentar amenizar. Mas o outro também não faz nada por isso. Olha, ninguém é responsável pelo que o outro faz ou não faz. Ninguém. Cada um, entretanto, é responsável por tudo aquilo que faz ou deixa de fazer. Que Deus nos ajude a enxergarmos as oportunidades que a misericórdia divina coloca cada dia, a cada momento diante de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso entorno, no nosso relacionamento. E que a gente possa usar de inteligência e ter o apoio, a ajuda de tudo que for possível para que a gente consiga sair dessa vida um pouquinho melhor do que entrou. Senão a gente perdeu o tempo. Não adiantou, quer dizer, se chateou, se machucou, adoeceu, fez isso e não teve resultado nenhum. Então que nós podemos sair todos vitoriosos desta vida. Que possamos chegar do outro lado e dizer, olha, é difícil, mas eu conquistei um pouquinho. Quer dizer, construir o nosso progresso é como construir um enorme edifício. Se você olhar assim, ixi Maria, não vai acabar nunca. Se você ficar aí, sentar no chão, não acaba nunca. Agora, se todo dia você botar um tijolo, não foi grande coisa, vai botar um tijolinho. Amanhã eu boto outro, amanhã eu boto outro. Não sei quando, mas um dia já está pronto. Os tijolinhos é aquilo que a gente faz certo. São os esforços que a gente faz. São os desafios que a gente sai exitoso nas experiências, nos encontros, nos desencontros desta vida.
que possamos colocar, ainda nessa vida, não importa a idade, nós possamos colocar mais tijolinhos na construção do nosso progresso. Que Deus nos ajude.